A ciência tenta explicar o que acontece quando uma pessoa corre. Os pesquisadores falam de hormônios, conexões nervosas, suor, impacto, dor. O que posso dizer é que nenhuma pesquisa vai reduzir minhas sensações em palavras. Quando falamos em corridas de rua, logo lembramos de maratonas, ignorando, na maioria das vezes, que maratonas são aquelas corridas cuja distância são de 42.195 metros. Até certo tempo, elas pareciam quase que impossíveis de serem realizadas, pois nos deparávamos com realidades de alguns atletas que tiveram sérias complicações fisiológicas na tentativa de vencer essa distância. De um tempo para cá, as maratonas deixaram de ser as grandes vilãs e passaram a ser grandes eventos de participação popular. Esses eventos reúnem milhares de atletas e centenas de milhares de espectadores, tornando-os cada vez mais conhecidos. Maratona de Boston, Maratona de Nova York, Maratona de Londres e tantas outras. Muitas vezes, nas transmissões das grandes emissoras de televisão, alguns atletas estão roubando a cena. São atletas que, ao invés de pernas, usam braços. Ao invés de tênis, usam rodas. E aí surge a pergunta: isso é atletismo? Talvez muitos já tenham me visto participando das corridas de rua aqui no Brasil e se fizeram a mesma pergunta: isso é atletismo? Sou Aline Rocha, tenho 24 anos, participo de corridas em cadeira de rodas e a modalidade que eu pratico é o atletismo. O equipamento que eu utilizo para a corrida em cadeira de rodas é constituído de 3 rodas e, por medida de segurança, é obrigatório o uso de capacete. Apesar das semelhanças, uma cadeira para a corrida não é uma bicicleta. A bicicleta utilizada por pessoas com deficiência física é chamada de handbike ou handcycle. A principal diferença é que uma handbike possui um sistema de correias e marchas e ainda o sistema de alavanca, que é utilizado como direção. Um atleta em nível competitivo fica numa posição deitado mais rente ao chão. Ainda o sistema de marcha proporciona uma enorme vantagem se comparado à corrida em cadeira de rodas. O atleta de corrida em cadeira de rodas possui um equipamento que não pode ter sistema de marchas ou alavancas. Toda a propulsão é feita pelo aro de propulsão da cadeira e o sistema de direção tem características próprias. Geralmente o atleta fica ou ajoelhado ou sentado e o toque é feito no aro de propulsão. E depois é só vap, vap, vap. Vap, vap, vap. Calma, vocês já vão entender. Continuando, apesar dos corredores em cadeira de rodas ter que comprovar uma deficiência física nos membros inferiores, o desempenho deles em competições surpreende. Enquanto o recorde mundial de maratona de um competidor masculino andante é de 2 horas, 2 minutos e 57 segundos, quebrado por Denis Kimetto na Maratona de Berlim em 2014, o atual recordista mundial na prova de corridas em cadeira de rodas é o suíço Hans Frey, que fez a Maratona de Oita em 1999 no tempo de 1 hora, 20 minutos e 14 segundos, enquanto no feminino a marca mundial é de 1 hora, 38 minutos e 7 segundos, onde Manuela Schwer e Tsuchida Wakako terminaram empatadas. Enquanto a Paula Radcliffe detém o recorde mundial para mulheres andantes com a marca de 2 horas, 15 minutos e 25 segundos, feito em Londres no ano de 2003. Para ser mais exata, a categoria de cadeirantes já registrou o tempo de 1 hora e 18 para homens e 1 hora e 34 para mulheres, mas essas marcas não foram homologadas, tendo em vista que a condição do terreno também influencia na marca dos atletas. Um exemplo é a Maratona de Boston, onde a linha de chegada está aproximadamente 136 metros abaixo da largada.
representando uma larga vantagem para os atletas. Aqui no Brasil, estamos um pouco distantes ainda dessa marca. A melhor marca de maratona registrada no Brasil é de 1 hora e 44 minutos, feita pelo atleta Carlos Roberto de Oliveira na Maratona do Rio de Janeiro em 2003, enquanto a melhor marca feminina é de 2 horas e 18, feita por mim na Maratona de São Paulo. Mas não podemos desanimar, é só no VAP, 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 chegamos lá. Podemos afirmar que o Brasil possui desafios muito importantes para serem superados. O primeiro grande desafio pode ser entendido como uma distância técnica. Isso significa que os atletas corredores em cadeira de rodas do Brasil possuem uma limitação no aspecto técnico, de gesto motor. Outra limitação muito grande ainda é no que se refere às referências, ou seja, até temos algumas referências dentro do Brasil, mas essas não são de conhecimento das pessoas que estão iniciando na categoria ou na simples prática esportiva. Temos ainda uma dificuldade enorme no acesso a material de qualidade, principalmente pelo alto valor desse material, bem como acesso restrito às informações específicas dessa categoria. No que se refere ao cenário nacional, podemos dizer que ainda precisamos de muito VAP, VAP, VAP. Quando as pessoas me veem competindo e veem meus resultados expressivos dentro do Brasil, me questionam o porquê que eu ainda não faço parte da seleção brasileira. Atualmente, a seleção brasileira de atletismo paralímpico é composta por 25 atletas e uma vez que os atletas são subdivididos em pessoas com deficiência física, deficiência visual, deficiência intelectual, ainda são divididos em 26 classes, que são consideradas classes funcionais e subdivididas em 13 provas diferentes. Se não bastasse toda essa concorrência pelos atletas que fazem parte da seleção brasileira terem pelo menos um recorde mundial em alguma prova, a corrida em cadeira de rodas é ainda uma das mais concorridas do mundo. Entendendo essa realidade e a distância entre as minhas marcas e as marcas dos melhores atletas do mundo, algumas pessoas ainda me questionam: o que falta para você chegar lá? E é aí que eu respondo: ainda falta VAP, VAP, VAP. Eu vou explicar. Eu poderia dizer que falta estrutura, que falta investimento do poder público, do poder privado, que falta equipamento esportivo de qualidade, que falta local de treinamentos de qualidade. Não sou hipócrita em dizer que essas coisas não fariam diferença, mas antes de tudo preciso entender que preciso de 3 coisas que são fundamentais, são coisas que não podem ser ignoradas, são barreiras que eu posso considerar intransponíveis. Eu preciso de VAP, VAP e VAP. Dizem que não importa o quão longa é uma caminhada, ela sempre vai começar com o primeiro passo. Mas na corrida em cadeira de rodas, não realizamos passos, mas realizamos VAP. E é por isso que eu digo que precisamos de VAP, VAP e VAP. E o primeiro VAP é o tempo. Seja uma prova de maratona, o primeiro empurro é sempre o mais lento, o mais pesado. É esse o empurro que necessita de mais atenção, de mais controle emocional, de mais força. O primeiro empurro é o tempo. Vá! O segundo empurro é a experiência, o estudo. Em qualquer atividade onde se deseja chegar à excelência, é preciso ter experiência. É necessário que eu saiba conhecer todos os aspectos que envolvem o meu trabalho. É preciso conhecer os meus concorrentes? Sim. É importante saber quem são os melhores da minha categoria? Sim. Mas de nada adianta eu saber de onde eles são, de onde eles vieram, se eu não for capaz de entender o que eu preciso fazer para chegar aonde eles estão. Só um amador pensa que os bons já nasceram fortes.
Por isso, é preciso conhecer o meu equipamento esportivo e, mais do que isso, é necessário saber como usá-lo com máxima eficiência. É necessário tentar e errar, e errar, e errar de novo, mas tudo isso na ponta do lápis. É necessário saber o que já tentei e o que deu certo. É importante saber o que me faz mais forte, o que me faz ser mais rápida, o que me faz saber que estou sendo melhor do que ontem e que serei ainda melhor assim que o despertador tocar para um novo dia. O segundo empurre é experiência, é consequência do primeiro. O segundo empurre que exige precisão, coragem para seguir adiante, equilíbrio psicológico, muita energia, experiência. Não importa quanto tempo você ainda tem, é preciso experiência. VAP, VAP. O terceiro empurre? Sem o terceiro empurre é impossível continuar correndo. Em uma prova de velocidade, é a partir do terceiro passo que começamos a levantar a cabeça. É a partir daí que começamos a sair do chão. E é aí que o corpo começa a entender que a máquina precisa trabalhar em conjunto. É no terceiro empurre que eu saberei se poderei vencer os meus concorrentes, ou se serei capaz de vencer o meu maior adversário e aliado, o tempo. O terceiro empurre é o treino, minha preparação. É no terceiro empurre que o tempo fica curto, que o estudo e a experiência se aplicam e o resultado começa a aparecer. No treino. VAP, VAP, VAP. Para ser uma potência na categoria de corridas em cadeira de rodas, o Brasil ainda precisa aprender a aproveitar esse VAP, VAP, VAP. Ainda será necessário percorrer um longo tempo para que possamos chegar a esse grau de amadurecimento, para que os atletas e técnicos consigam diminuir essa distância técnica. Nós precisamos aprender a aproveitar melhor o nosso tempo. Nós perdemos muito tempo pensando que não temos mais tempo. Em se tratando de pessoas com deficiência, nós perdemos muito tempo. E tudo começa na reabilitação. Temos o costume de reclamar do sistema de saúde pública do Brasil. E, de fato, faltam algumas iniciativas para que possamos mudar o conceito de reabilitação. Os brasileiros querem que a medicina faça milagres. E quando isso não acontece, o sistema de saúde é ruim. Por esse motivo, quando uma pessoa sofre um acidente e adquire uma deficiência, alimenta-se a esperança de que ela irá voltar a andar. Por isso, as cirurgias, os coquetéis de medicamentos, toda a reabilitação é voltada para que essa pessoa volte a andar. Mas, na maioria dos casos, essa pessoa não vai voltar a andar. Por isso, depois da cirurgia, depois dos coquetéis de medicamentos, o médico encaminha o seu paciente para a fisioterapia. O paciente vai para a fisioterapia porque pensa que o fisioterapeuta será o coadjuvante desse milagre, voltar a andar. Infelizmente, a maioria dos fisioterapeutas apenas fazem exercícios de alongamentos para que possa preparar o seu paciente para o dia em que ele irá voltar a andar. Passados 2 anos, o paciente já estará em depressão, porque não voltou a andar. O fisioterapeuta estará desestimulado, porque além de perceber que o seu paciente não teve melhoras significativas, verá que seu paciente está em processo de depressão. Perdemos muito tempo. O paciente perdeu 2 anos preciosos da sua vida porque não aprendeu a viver, porque tudo que ele queria era voltar a andar. Durante a Segunda Guerra Mundial, o médico judeu Ludwig Guttmann teve que fugir da Alemanha devido à perseguição aos judeus. Ele acabou indo para a Inglaterra. Ele, que era neurologista, chegando na Inglaterra, ele foi convidado para comandar um centro de reabilitação para lesados medulares, um hospital de lesados medulares. Naquela época, as pessoas com deficiência eram consideradas inválidas. Mas como dizer que um ex-combatente de guerra, uma pessoa que deu a sua vida ao seu país e agora ficou numa condição de deficiência,
Vamos dizer que essa pessoa era Ludwig. Ele foi um herói acima de qualquer coisa. Ludwig Guttmann ficou preocupado e começou a observar o que acontecia após adquirir a deficiência. E ele percebeu que muitas outras patologias eram desencadeadas de forma secundária. Problemas psicológicos e problemas fisiológicos. Ele estudou até o ponto de perceber que era necessário um método de reabilitação diferenciado e encontrou no esporte uma das ferramentas para fazer isso. Então ele criou adaptações para alguns jogos muito conhecidos da época. Ele percebeu que os jogos se tornou eficiente nesse processo de reabilitação e os números elevados de óbitos que ele tinha reduziu significativamente. Foi por meio desse método que ele estimulou outros hospitais a fazerem o mesmo e conseguiu realizar jogos para pessoas com deficiências. Esses jogos se tornaram jogos internacionais de Top Model. Em 1960 foi quando realizou os seus Jogos Olímpicos de Roma. Ludwig Guttmann conseguiu realizar o seu grande sonho de fazer jogos paralelos aos Jogos Olímpicos. Mais tarde foi conhecido como Jogos Paralímpicos. Isso mesmo, um médico foi um dos maiores responsáveis pela criação dos Jogos Paralímpicos. Foi um médico que encontrou no esporte uma das melhores ferramentas para a reabilitação de pessoas com deficiência. Quando digo que o processo de reabilitação no Brasil ainda é falho, me refiro ao fato da maioria dos profissionais de educação física não serem inseridos nesse processo. São muito raros os médicos que orientem os seus pacientes a viver a sua nova vida ao sair do hospital. São raros os fisioterapeutas que façam o processo de reabilitação dos seus pacientes nas ruas, descendo degraus, subindo rampas, entrando em seus carros. Mais raros ainda são os hospitais que possuam quadras de esportes onde seus pacientes possam aprender a cair, a levantar, a jogar, a brincar, a sorrir, a viver. Tive a oportunidade de, menos de um ano depois de sofrer o meu acidente, iniciar meu processo de reabilitação no Hospital Sara Kubitschek, em Brasília, referência nacional em reabilitação de lesados medulares. Lá eu tive aula sobre como funcionava a minha bexiga, tive aula sobre como funcionava o meu intestino, tive aula sobre sexualidade, aprendi sobre as atividades domésticas, aprendi a lavar roupa, aprendi a varrer casa, coisas simples, aprendi a fazer artesanato, também aprendi a ter independência, aprendi a jogar basquete, tive aulas de natação, de tênis de mesa, tênis de quadra, canoagem. Depois de todas as experiências que eu tive e inúmeras outras, o meu sonho de ser médica foi realimentado, pois eu conheci inúmeras pessoas, médicos, advogados e inúmeras outras profissões, pessoas que viviam em uma cadeira de rodas, mas que a sua deficiência não as limitava e elas faziam o que elas quisessem. Porém, depois de retornar para a minha casa, na cidade de Campos Novos, em Santa Catarina, a realidade foi diferente, pois ali não tinham instituições que permitissem que todas essas alegrias que eu havia vivenciado lá no centro de reabilitação, para que eu desse continuidade. Não haviam essas atividades e eu não tinha referências esportivas. No último mês de maio, eu tive a oportunidade de ir para a Suíça participar de um dos eventos mais importantes do mundo para corridas em cadeira de rodas em provas de pista, o Open de Notre na Suíça. O centro de treinamento dos atletas paralímpicos da Suíça fica dentro de um centro de reabilitação, onde possui um dos maiores hospitais de reabilitação para lesados medulares. Entre as atividades dos atletas do país está visitar os pacientes do centro de reabilitação, ou seja, a pessoa adquire uma deficiência e já entra em contato com os ídolos paralímpicos do seu país.
Esses atletas são um modelo e referência para os seus pacientes, assim como esse centro de reabilitação é referência para o resto do mundo. A maior parte dos atletas com deficiência do Brasil são frutos da iniciativa de instituições sociais voltadas ao esporte. Em sua maioria, são coordenadas por uma legião de abnegados, voluntários que dispõem do seu tempo para arrancar as pessoas com deficiências de dentro de suas casas para que elas possam voltar a sentir a alegria de viver. É o esporte que traz o contato social, que para essas pessoas pode ser determinante, pois assim elas podem trocar experiências, vitórias e frustrações. É esse trabalho de abnegados que realmente reabilita as pessoas com deficiência. Infelizmente, essas instituições sociais não são valorizadas pelo trabalho que fazem. Em sua maioria, não recebem muito recurso financeiro de instituições públicas ou privadas. Os atletas em si não têm muita visibilidade da mídia para que também possam atrair investimentos. Tendo em vista essa dificuldade financeira das instituições, alguns técnicos podem acabar abandonando a causa, frente a oportunidades de trabalho mais interessantes. Se não bastasse tudo isso, os equipamentos utilizados na corrida são muito caros. Aí eu pergunto a vocês, quem pagaria R$8.000 em um tênis de corrida para tentar começar a correr? Se pagar R$700 para começar a andar de bicicleta já parece muito, imagina então pagar R$8.000 em uma cadeira de rodas para corrida, ou então R$15.000 em uma lâmina para amputado. Se já não bastasse isso, os materiais ainda precisam ser sob medida. A medida pode influenciar em muito no resultado do atleta. Qual instituição vai gastar aproximadamente 30% do seu orçamento anual para investir em um único atleta, sendo que esse poderá abandonar sua carreira dentro de 3 meses? As instituições são a força do paradesporto no Brasil, mas em sua maioria são extremamente limitadas, não possuem recursos para fazer investimentos de forma a fomentar a categoria da corrida em cadeira de rodas. Além disso, como falei no início, correr em cadeira de rodas não faz parte da natureza humana. Então, por mais que as instituições possuam recursos para suprir essa primeira grande dificuldade, os técnicos em si não estão preparados, não possuem o conhecimento da técnica utilizada nas cadeiras. Além disso, os próprios atletas não possuem referências para saber o que é necessário, quais materiais são precisos para correr em cadeira de rodas. Nessas horas, eu volto a lembrar, para ser um grande corredor é necessário ainda de muito VAP. Em fevereiro de 2010, fui convidada por um amigo para conhecer uma instituição que foi fundada pelo meu técnico, Fernando Orso. Naquela época, eles treinavam o basquete, que era a modalidade mais forte da equipe. Em julho daquele ano, ia ter uma competição estadual, o Parajasc, que são os Jogos Paradesportivos de Santa Catarina. E a instituição iria levar os homens para o basquete e as mulheres para o atletismo. Levou um VAP para que o Fernando pudesse me convencer a participar. Ele disse que eu tinha porte para ser corredora. Aí é evidente que eu pensei que ele estava ficando louca. Durante toda a minha infância, adolescência, até os 15 anos de idade, eu detestava praticar esporte. Fugia das aulas de educação física na escola. E aos 15 anos de idade, quando eu sofri um acidente de carro que me deixou paraplégica, continuou a mesma coisa. A deficiência era um motivo a mais para que eu não fizesse coisa alguma. E aí chega um maluco do nada e diz que eu posso ser corredora. Ele só podia estar ficando louco mesmo. Mas no mês de maio, o Fernando Orso apareceu na minha cidade, em Campos Novos, para conversar com a minha mãe. E aí ele convenceu ela e pediu os documentos para que ele pudesse fazer a minha inscrição nesse evento. Eu resolvi tentar. Mas aí vinha a maior dúvida. Como que eu faço para correr em cadeira de rodas? Aí o Fernando resolveu me ensinar, faltando um mês para a competição. É fácil, é só VAP, dizia ele. E aí os detalhes vocês vão se surpreender.
O Fernando sabia que, me levando para o Parajasc, mesmo sem eu ter experiência, seria uma motivação a mais para que eu pudesse fazer uma atividade física, praticar um esporte. Ele também não me disse que haveriam cadeiras específicas para a corrida em cadeira de rodas. E mesmo eu estando há menos de um mês da competição, em treinamento e correndo com uma cadeira de basquete, eu cheguei na competição, corri 100, 200 e 400 metros e consegui 3 medalhas de bronze. Receber 3 medalhas de bronze nessas condições era certeza que eu poderia ser uma pessoa de sucesso, independente da condição de deficiência. E nesse momento, eu que já estava muito segura com o Fernando e ele também acreditando em mim, começamos a namorar. E foi aí que começou a nossa jornada e que eu comecei a me dedicar nas corridas em cadeira de rodas. No ano seguinte, faltando apenas um mês para a mesma competição, Parajasc, eu recebi a minha primeira cadeira de rodas para a corrida. Foi um mês de muito treino, estudo, treino pesado, muito VAP, e nessa competição eu recebi 2 medalhas de ouro, as minhas primeiras medalhas de ouro, e eu acreditei que era possível. E eu e o Fernando, logo após passar essa competição, começamos a sonhar mais alto. E aí começamos a estudar, vendo vídeos de atletas de fora do país, recordistas mundiais, para que pudéssemos começar a aprender, para que pudéssemos evoluir. Mas aí queria iniciar a maior questão de todas. Aí queríamos começar o VAP. Levamos muito tempo estudando a modalidade. E no ano seguinte, em 2012, participei de uma competição onde conquistei o índice para disputar as etapas nacionais das provas de pista. E durante a competição, ficávamos observando os outros atletas para tentar aprender. Como que eles fazem para tocar o aro de propulsão? Que tipo de luva que eles usam? Qual equipamentos eles utilizam? Como que eles fazem para ser mais rápido? Eu nem usava luvas e na minha empolgação acabei fazendo 100 metros em 20 segundos, ponto 30. Depois das provas era crucial olhar os vídeos para saber aonde eu era mais rápida, aonde eu estava perdendo. Depois dos treinos fazíamos muitas anotações. Conversávamos com os técnicos e outros atletas para tentar aprender o que eles sabiam. Mas lembro que essas informações eram muito vagas, muito vazias. Algumas delas até sem lógica. Então, se eu não conseguia obter informações deles, tínhamos que filmar eles correndo para em casa estudar e saber o que eles faziam de diferente de mim. VAP. Tempo, experiência, treino. E aí começamos a evoluir. Porém, quanto mais evoluíamos, mais tínhamos que aprender. E começamos a perceber, mas se os atletas aqui do Brasil têm as marcas tão distantes dos atletas lá fora, como que eu vou conseguir aprender mais? Tínhamos que começar a analisar os atletas de fora do Brasil. E foi isso que começamos a fazer. Pegar vídeos de atletas, competidores internacionais, que têm as melhores marcas, saber o que eles faziam de diferente dos atletas daqui de dentro. Mas quanto mais íamos aprendendo, mais íamos percebendo que o nosso equipamento esportivo não estava tão adequado para mim e que ele podia estar me limitando. E aí tínhamos que tomar uma outra decisão, trocar o equipamento esportivo. No ano 2012, participei pela primeira vez da corrida de São Silvestre e consegui vencer a prova com o tempo de 1 hora e 21 minutos, estabelecendo um novo recorde feminino para a categoria cadeirantes. No ano seguinte, mesmo sem ter tido muito tempo para treinar especificamente para a corrida de São Silvestre, estava com equipamento novo, que além de ser importado, tinha medidas mais adequadas para mim. Mesmo assim, foi quase inacreditável pensar que eu diminuiria em 20 minutos o tempo de prova, fechando em 1 hora e em 1 minuto. É impossível não se motivar com uma evolução dessa. Mas já era início de 2014 e se quiséssemos continuar evoluindo, teríamos que fazer uma outra mudança na nossa vida.
Já estávamos namorando há mais de 3 anos. Eu estava morando na casa do Fernando para poder treinar e ele também morava com a mãe dele. Para ele ia ser uma mudança ainda mais radical do que eu, até pelo próprio trabalho dele e por todo o trabalho que ele estava fazendo dentro da instituição para pessoas com deficiência, a ARAD. Escolhemos a cidade de São Caetano para vir morar, pois além de ter uma das melhores estruturas físicas para treinamento do atletismo, é onde treina a seleção brasileira de atletismo paralímpico. Assim, conseguimos estudar mais e ter mais experiência, com maior volume de treino, e o resultado deu certo. A evolução foi incrível. Assim, começamos a partir para provas mais longas, como meia maratona e maratona, e o resultado deu certo. No final do ano passado, participei de uma das corridas de rua mais importantes do mundo para corredores em cadeira de rodas e conquistei o 3º lugar com o tempo de 57 minutos. Em provas de maratona, o resultado também foi bom. O ano passado, assim como esse ano, participei da Maratona Internacional de São Paulo e nesse ano conquistei o 1º lugar com o tempo de 2 horas e 18, recorde brasileiro. As pessoas se surpreendem quando falamos em correr uma maratona em cadeira de roda. É compreensível, pois nas primeiras competições para pessoas com deficiência também não se acreditava que poderia ser feito distâncias tão grandes numa condição em cadeira de roda, por exemplo. Tanto é que nessas primeiras competições as provas se limitavam a uma distância de até 200 metros. Em 1974, Bob Hall surpreendeu muitas pessoas ao completar uma maratona pela primeira vez em uma cadeira de roda, e ele ainda fez o tempo de 2 horas e 54 minutos. No ano seguinte, ele participou da maratona de Boston, mas ele só receberia a medalha de participação se ele concluísse a prova abaixo de 3 horas. Ele foi lá e concluiu a prova da maratona de Boston em 2 horas e 58. No ano seguinte, já estaria sendo criada de forma oficial a categoria corredores em cadeira de roda na Maratona de Boston, uma das maratonas mais importantes do mundo. De fato, a façanha de Bob Hall fez com que olhassem mais para as corridas em cadeiras de roda, e isso levou o médico Campbell McCann a dizer: correr é natural, mas impulsionando-se em uma cadeira de roda é um fenômeno pouco natural. As pessoas não acreditam na capacidade de um atleta em cadeira de roda. Esse é um fenômeno, é uma revolução nos limites do ser humano. Revolucionou os equipamentos usados. As cadeiras passaram a ter um investimento tecnológico, as pesquisas foram desenvolvidas para maior desempenho nessas corridas, e isso revolucionou o mundo. Em 1981, a primeira meia maratona exclusiva para corredores em cadeiras de roda aconteceu na cidade de Oita. E esse evento, no ano de 1983, se transformou na primeira maratona para corredores em cadeiras de roda, se tornando no evento mais importante e representativo da categoria em todo o mundo. Hoje, centenas de pessoas vão anualmente para o Japão para participar desse evento. Na Coreia do Sul, também existem eventos como esse, como é o caso da Maratona de Seul em cadeira de roda. Na Suíça, as maratonas bianual de Oessinger e Schenken fazem o mesmo papel, são exclusivas para corredores dessa categoria. Mas nos Estados Unidos, eventos como Cedarton de 5 km e Peachtree de 10 km são eventos exclusivos para corredores em cadeira de roda. Sydney também tem um evento exclusivo para essa categoria, como é o evento da G-Walks Day, 10 km. O Brasil ainda não tem esse tipo de evento, mas não estamos tão distantes, estamos trabalhando muito para que possamos colocar o Brasil nessa rota de grandes eventos e eventos importantes e exclusivos para corredores em cadeiras de roda. Temos feito muito trabalho, um trabalho intenso para tornar isso realidade. Pessoas pensam que a concorrência é o que ameaça as nossas vitórias, mas não. São as concorrências que nos tornam mais fortes, que nos faz querer evoluir. Dentro do Brasil, eu tenho apenas uma grande concorrente. Eu e a Maria de Fátima, a Fafá, dividimos os pódios
e os recordes de pista e de rua pelo Brasil todo. É claro que uma sempre quer ser mais rápida que a outra, e é isso que nos faz treinar forte para ser cada dia melhor. Mas fora da pista, eu e a Maria de Fátima, assim como os nossos técnicos, além de realizarmos treinamentos juntos, assim como juntos de outros atletas, até mesmo de outros estados, utilizamos os meios de comunicação das redes sociais para juntarmos atletas do Brasil inteiro para que possamos trocar experiências. Um exemplo disso é um grupo do WhatsApp que criamos no final do ano passado, que já conta com mais de 60 pessoas, entre atletas iniciantes, atletas que ainda nem possuem cadeira de corrida, atletas mais experientes e vários técnicos, para passar informações referente à categoria. Esse grupo, que hoje já atinge mais de 100 pessoas pelo Brasil inteiro, é utilizado para difundir a categoria de corrida em cadeira de rodas. Nele, nós repassamos informações sobre dicas de treinamento, dicas de como confeccionar uma luva, como recapear um aro de propulsão. Essas dicas que nós levamos tanto e tanto tempo para conseguir saber, tanto tempo de estudo, tanto tempo buscando experiência, sendo repassado para esses atletas que estão iniciando na modalidade. Assim, eles não precisarão sofrer como nós sofremos para poder iniciar na categoria. Nesse grupo também, nós estamos buscando estratégias para difundir a modalidade no Brasil. Assim, nós escolhemos algumas provas dentro do Brasil para que vários corredores possam estar nessa mesma prova, para que ela seja mais conhecida pelas pessoas. Assim também, já estamos pensando mais longe, escolhendo provas fora do Brasil, provas internacionais, para que possamos juntos buscar mais experiência junto com os melhores corredores do mundo. É o nosso VAP, VAP, VAP sendo espalhado pelo Brasil. No próximo ano, a cidade do Rio de Janeiro irá sediar os Jogos Paralímpicos, onde a meta do Comitê Paralímpico Brasileiro é terminar a competição em 5º lugar no quadro geral de medalhas. Uma meta ousada, porém é possível perceber a revelação de grandes atletas nas competições nacionais. Na categoria dos corredores em cadeira de rodas, também podemos perceber evoluções importantes, fruto da iniciativa dos atletas e técnicos. Mesmo sem auxílio financeiro para viagens e intercâmbios, alguns atletas da categoria estão fazendo investimentos em busca de conhecimento e experiência que serão tão cruciais para o futuro da modalidade. Mesmo que os investimentos do Brasil para o legado de 2016 não se reflitam em nossa categoria, nós, atletas e técnicos, estamos trabalhando, trocando conhecimento para deixarmos o nosso legado. De onde tiramos a força e a inspiração para superar as dificuldades e adversidades destacadas ao longo desse relato? A energia está na vontade de vencer, mais do que medalhas, os desafios. Todos os dias nos deparamos com relatos emocionantes que mostram o poder de transformação do esporte. Guttmann acreditou que o esporte não poderia apenas transformar as pessoas com deficiência, mas que ele poderia salvá-las. Durante toda a minha infância, o esporte não tinha importância nenhuma para mim, ao ponto de eu ignorá-lo ao longo de toda a minha adolescência. É difícil acreditar que uma jovem com esse pensamento abandonasse o sonho de ser médica para viver do esporte. Quando participei pela primeira vez de uma corrida de rua, uma pessoa comentou com o meu técnico. Eu ali, com uma dorzinha nas costas, não participei, mas ela correu mais de 8 quilômetros em uma cadeira de rodas. Foi a partir desse momento que eu me apaixonei pelas corridas de rua. Foi essa fala que me fez acreditar que, mais do que competir e ganhar títulos, eu poderia usar do esporte para incentivar as outras pessoas a praticar atividade física. Minha paixão pelo esporte me fez ingressar na Faculdade de Educação Física, fazer palestras em escolas, teatros e até mesmo em universidade. Incentivar essas pessoas, crianças e até idosos, me fez perceber que não precisava ser médica para ajudar as outras pessoas.
pois não importa a sua condição, todos podem praticar uma atividade física. A vida é feita de desafios, de batalhas e de lutas. Com o tempo aprendemos a lidar com nossas inquietudes, dominando nossas angústias. Aprendemos que o tempo nos impõe adversidades. Com elas, adquirimos experiências que nos faz persistir com sabedoria. Diariamente travamos duelos entre nossas emoções e nossas razões. E por mais que sintamos que estamos mais fortes, por vezes pensamos em desistir. Proporcionou sensações indescritíveis e eu quero que todos sintam o mesmo quando estiverem correndo.